Olá, meu nome é Júlio Lemos e hoje estou aqui para compartilhar um pouco da minha história profissional com você. A minha história, minha carreira profissional, começou em 87. Não que antes eu não tenha trabalhado, muito pelo contrário. Trabalho desde os 15 anos de idade. Já fui atendente de balcão em loja de peças industriais, office boy, digitador, almoxarife, escriturário. E eu, quando era digitador, trabalhava bastante, nem sei se existe ainda essa carreira de digitador. Então, eu saía cedo de casa, batalhava, ia de ônibus, estudava e sempre digitando. Eu ficava imaginando como que seria aquilo, Eu estava só a parte externa da coisa, como seria lá dentro, Que na época que eu trabalhava eram mainframes. Então ficavam lá, aquela sala que ninguém podia entrar, com ar-condicionado, e nós somente digitando. Acho que nesse momento eu já comecei a tomar gosto pela coisa. Mas não foi aí não. Eu quero contar mesmo para vocês a minha experiência em TI, como tudo começou. E quero dizer também que a gente se constrói a todo momento. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui gravar esse vídeo para vocês, eu comecei a ver as datas que as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, no final do vídeo, vocês vão entender a história de construir, de se construir e dos momentos na vida da gente, Essas datas foram momentos da minha vida. Bom, então vamos lá. Comecei lá em 87. Conquistei uma vaga, não trabalhava na área até então. Daí, em 87, tem um centro de pesquisa que na época era a Copersucar. Patrocinava a Fórmula 1, é uma empresa top para se trabalhar. Todo mundo queria trabalhar na Copersucar. E eu também, lógico, fui, concorri à vaga, acho que tinham em torno de 20 pessoas concorrendo a uma vaga. E essa vaga não era na área de TI. Esquece, não tinha nada a ver com TI. Eu entrei e quando eu estava concorrendo lá, eu consegui passar. Então foi uma vitória bem grande, uma coisa que eu me orgulhei na época, uma empresa muito boa, consegui entrar, mas não era na área de TI, nem conhecia. Então eu entrei lá e onde eu trabalhava, eu usava um sistema desenvolvido na empresa. E esse sistema que eu utilizava, eu fiquei encantado. Falei, que bacana construir um sistema, como que é isso? Despertou todo o interesse em mim. E eu falei, caramba, é isso que eu quero. Eu quero para a minha vida, eu quero desenvolver isso aí, aprender como desenvolve sistemas. Eu quero ser programador de computador. Aquele mesmo ano, eu entrei numa faculdade, fiz a minha graduação em tecnólogo de processamento de dados. Era o nome que se dava na época, Hoje acho que é análise de sistemas, coisa do tipo. Então eu trabalhava durante a noite, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Gente, eu passei, não foi fácil a minha vida nesse período não, porque depois de 8 horas de trabalho, você encarar ainda uma faculdade, eu sei que muitos de vocês que eu estou falando aí, passaram e passam por isso. Então, eu respeito, porque eu também passei por isso. Passei e passo ainda, vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu passo ainda. Então, nessa época aí, era um sarro, porque eu conseguia carona, não tinha como ir, não era na cidade que eu moro, a faculdade. Então eu tinha que me deslocar, chegava e escolhia. Ou tomava banho, ou jantava. Então, na maioria das vezes eu não jantava. Eu preferia tomar um banho, tentar renovar e ir para a faculdade. E foi assim durante os 3 anos de graduação. E em 90 eu consegui me graduar
E nesse mesmo ano eu consegui uma promoção, fui transferido da área que eu trabalhava para a área de TI. Foi uma vitória, porque eu cheguei lá, qual que era a minha profissão? Que eu fui registrado lá, programador de computador. Então, nesse centro de tecnologia, né, da antiga Copersucar, eu me desenvolvi. A minha carreira foi toda lá. Eu comecei a desenvolver em diferentes softwares. Eu tive meu primeiro contato com banco de dados Oracle. Não somente o Oracle, mas outros também, mas lá, especificamente o Oracle. Porque essa empresa, ela atendia várias usinas de cana-de-açúcar, né, da região. Da região não, do Brasil. Nesse período que eu trabalhei lá, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de diferentes estados, diferentes regiões, porque a gente desenvolvia os sistemas para essas usinas espalhadas no Brasil todo, e a gente mesmo ia lá instalar esses softwares. Lembre-se que naquela época nós não tínhamos nuvem, né? Era tudo lá no computador. E quando eu comecei, não existia também ainda cliente-servidor, né? O que é? Eram estações que a gente chama hoje de estações burras, né? Todas elas tinham o seu sistema lá naquele computador. Então isso aí, tu tem que viajar direto. Era muito desgastante, mas também era muito gratificante, né? O aprendizado era grande. E eu fui seguindo carreira, e essa empresa, lá para os anos de 95, 96, a situação da empresa começou a ficar ruim. Eles começaram problemas de orçamento, começaram a diminuir pessoal mesmo, demissão. Então é aquele clima horrível, né? Ah, fulano foi demitido, tal departamento acabou. Nessa época, eu não me lembro bem, mas teve uma crise com açúcar e álcool, afetou o setor diretamente. No meio de tanta turbulência, eu resolvi estudar, voltar a estudar. Eu fiz uma especialização em análise de sistemas e terminei em 97. Esse ano foi marcante para mim, 97, foi o ano que meu filho nasceu. Então foi bem... Eu lembro de tudo que aconteceu naquele ano lá. Anos difíceis, muito difíceis. Porque eu tive que é diferente quando a gente casa, já é uma responsabilidade tanto. Mas quando você tem um filho para cuidar, aí quem tem filho sabe do que eu estou falando, né? É uma coisa maravilhosa, eu não sei explicar, eu acho que não dá para explicar o que é o amor de um pai pelo filho, né? E esse amor que eu tive, eu acho, tenho certeza que me impulsiona até hoje para seguir carreira, tentar dar o melhor de mim. Então, me formei lá e quando foi isso aí? Foi em 2001. 2001. Foi a época, não sei se vocês estão lembrados, que começou o processo de terceirização nas empresas. Então, o que é a terceirização, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante, eu contrato todas as minhas cozinheiras, minha empresa, contrata as cozinheiras e elas vão produzir o almoço lá, o que seja, cafezinho, tudo, na empresa. Esse cafezinho, tudo, é custo para mim. Mas o custo maior são as pessoas. Então, o que reza a terceirização? A terceirização faz o seguinte, olha, pega uma empresa que já tem as cozinheiras contratadas e essa empresa vai prestar serviço para você. Ótimo, terceirização, economia. Então, o que você terceirizou aí? Você terceirizou algo que não é o core da empresa, né? Não é a atividade principal dela. Uma atividade secundária, tudo bem. Mas terceirizar
uma área de TI é algo que a gente não esperava. Então, toda a equipe foi um baque danado e nós somos terceirizados. Eu lembro que na época alguns saíram, montaram empresa, hoje estão bem, graças a Deus, com empresa. Outros foram para essa empresa que nos terceirizou. Eu fui para essa empresa que nos terceirizou. O baque foi grande também, porque mudou a forma de você encarar a vida. Eu estava numa zona de conforto. Estava bem, ganhando bem, numa empresa perto de casa, uma empresa muito bonita, muito conceituada, e aquilo sumiu tudo. Fiquei sem chão. Fui trabalhar numa empresa, essa empresa terceirizada não era na cidade que eu moro, tinha que viajar todos os dias, e também não era fácil, porque tinha que sair cedo, pegar o congestionamento, trabalhar o dia todo, viajar, não era fácil. Mas isso tudo foi me criando casca. Casca, para quem não sabe, aqui no interior, significa preparo. Preparo para a vida, preparo para as coisas ruins que acontecem com a gente cai e levanta. Aquilo vai criando casca, a gente fala. E daí as coisas ruins não te pegam facilmente. O que foi bom nesse período todo que eu trabalhei lá? Eu conheci pessoas novas, tive contato com empresas novas de diferentes ramos de atuação. Banco de dados é a coisa que eu mais gostava, então eu me dediquei mais. Então a questão da cultura foi muito importante para mim naquela época. Naquela época, falei para vocês, alguns foram para um lado, outros para outro, né? A equipe se separou. Com isso, essa empresa terceirizada aí, ela ficou com poucos funcionários, né? Então a gente teve que dar conta do que uma equipe de 15 pessoas faziam em 5. 5 pessoas faziam um trabalho de 15. Vocês imaginam o que foi aquilo? Trabalhava final de semana, à noite, não tinha pausa. Você ficava à disposição da empresa, né? Você ganhava chique, ganhava um celular. Aquele celular é que te aprisionava a empresa. Você tinha que atender a qualquer momento. Bom, no meio de toda essa confusão, né, de trabalho e tal, eu resolvi expandir os meus horizontes mais uma vez. Então, voltei a estudar em 2003. Pessoal, não, loucura estudar, você não tem saco para isso, você não vai conseguir acompanhar. Eu consigo sim. E fui, batalhei. E em 2003, eu consegui o título de mestre em ciência da computação. Tá? Aí que entra a parte bacana da minha história, que eu gosto. Durante esse mestrado, eu tive que apresentar vários seminários. Então, preparava seminário, ia lá, apresentava para uma turma. E era um pessoal qualificado ali, né? Gerentes de empresa. Era uma turminha boa, aquela turminha do mestrado. E aquela apresentação que tinha que fazer, tudo, eu fui gostando daquilo. Eu gostei de falar em público, me descobri. Então, eu falei, caramba, eu poderia ser um professor até. Via lá o professor dando aula, tal, eu depois no seminário. Nasceu uma pequena vontade, mas ficou por isso mesmo. Passado um ano da minha formação, em 2004, aconteceu uma coisa, duas aliás, muito legal. Lembra aquele centro de tecnologia que eu falei? Que eu trabalhei a minha vida toda lá? Me terceirizou, depois me chamou de volta. Fez uma proposta para que eu voltasse e eu voltei. E nesse mesmo ano eu recebi um outro convite. O convite de ser professor universitário em uma faculdade da região aqui de sistemas de informação. Nossa, fiquei muito contente. Quando eu fui dar minhas aulas, minhas primeiras aulas, eu descobri um mundo novo.
aconteceu um negócio insano. Eu trabalhava durante o dia, estava cansado, chegava cansado em casa, aquela rotina, né? Tomar banho, jantava e ia dar aula. Então eu estava cansado, pô. Chegava, dava aula, só acontecia uma coisa estranha. Na volta, eu não conseguia dormir. A energia minha estava a mil, estava energizado e não conseguia dormir. Olha que negócio louco, né? Por que isso? Porque quando você dá aula, né? Quem dá aula entende isso aí. Você está frente a frente com o pessoal, com alunos que querem aprender e você quer ensinar, existe toda uma troca de energia, você vai pegando aquilo e é algo muito nobre e engrandecedor. Eu gosto muito de dar aula, né? E o que eu fazia lá? Eu passava tudo para os meus alunos, tudo que eu sabia. E o que eu não sabia, eu pesquisava, voltava e ensinava de novo eles, né? Com o que eu não sabia. E numa dessa, você aprende muito mais com essa troca. Te obriga a buscar, te obriga a ficar, porque o professor também é isso. Eu dava aula do que eu gostava, banco de dados, mas tem matéria, disciplina que eu não gostava, não era minha, né? Mas o que você tem que fazer? Tem que pesquisar, todo mundo faz isso. Vai lá, pesquisa, lê, estuda, faz curso, treinamento e vai ensinar o que você aprendeu. Foi o que eu fiz. E isso só engrandece a gente. Mas, pessoal, olha, não pense que isso foi assim do jeito que estou contando, tão fácil, né? Eu me lembro, no começo, lembro o seguinte, muita, como que chama aqui? Sudorese, né? Aqui ficava aquela pizza, nervoso, mão gelada, como que eu vou encarar essa turma? Será que eles vão gostar de mim? Aquela insegurança, né? Medo mesmo. Medo de falar coisa errada, medo de... Não dá para explicar muito bem, é um novo, né? E eu vou confessar para vocês, olha, até hoje, isso já faz mais de 10 anos, hein? Até hoje eu sinto aquele friozinho na barriga quando vou iniciar um semestre. Mas é bom, esse friozinho na barriga eu aprendi que ele que te ajuda a enfrentar os problemas. Por quê? Porque quando você está com um friozinho na barriga, você se prepara para atuar naquela situação que você está com frio na barriga. No caso, eu preparava muito minhas aulas, deixava o material todo pronto e tal. Isso te dá uma certa segurança, E quando você tem uma confiança, um excesso de confiança, aquilo não é bom para você. Porque você começa a negligenciar as coisas. Bom, mas vamos lá. Foi assim a minha vida. Então, vocês ficam sabendo um pouco da minha vida aí. Então, trabalhava durante o dia nessa empresa, vamos falar na indústria, né? E dava aula à noite. Então, era analista de sistemas durante o dia e lecionava à noite. Mas, como toda história tem um mas, o início de 2016 não foi fácil, não. Então, eu vou abrir um parênteses aqui pelo seguinte, olha, o que eu aprendi também. Quando você não toma uma decisão, a vida toma a decisão por você. Depois eu explico melhor isso. Por quê? Porque no início de 2016, eu fui demitido desse centro de tecnologia aí que eu falei para vocês, que trabalhei a vida toda e tal, tinha muito apreço por aquilo. E não foi fácil, tá? Eu fiquei meio sem chão, falei, será que eu vou dar conta agora? Porque eu tô com 50 anos, cara, como que eu vou fazer? Será que eu vou arrumar alguma coisa? Eu me dediquei à carreira acadêmica, então. O que eu fiz? Falei, vou ser, então, professor como profissão mesmo, não só à noite, não, durante todo o dia. Será que eu consigo? Nesse mesmo ano que eu fui demitido, eu consegui não mas 4 empregos como professor universitário.
4 lugares, 4 universidades da região aqui. Ficava trabalhando que nem louco. Dava aula dentro da manhã, tarde e noite. E comecei a ganhar mais do que eu ganhava na minha antiga profissão. Antiga profissão não, no meu antigo trabalho, né? Que profissão você nunca perde. Conhecimento, gente, anote aí. Conhecimento você nunca perde. Você só acumula e compartilha. Acumula e compartilha. Bom, como estava difícil as coisas, e daí eu comecei a me dedicar a aulas, aquilo, gente, foi fantástico para mim. Porque foi um dos melhores anos da minha vida. Né? A questão de você ir em lugares novos, conhecer pessoas novas, né? Alunos de diferentes tipos. Por que diferentes tipos, né? Eu dei aula em faculdades, que é um pessoal de renda mais baixa, até universidades particulares. Então, você tem contato com todo mundo. Isso é muito enriquecedor. Eu descobri, então, aí que a minha é ensinar. Eu gosto de ensinar. Lembra que eu falei também, aquela vida de chegar e tomar banho e sair? Voltei a essa vida também. Sabe como? Em 2017, olha só, no final de 2017, e outra, olha, falo que coincidência não existe, né? Mas olha o que aconteceu. No dia 12 de dezembro, dia do meu aniversário, aquele ano de 2017, eu entrei num curso de doutorado, tá? Um programa de doutorado de tecnologia em tecnologia da Unicamp. Foi no dia 12 de 12, meu aniversário. Estava conversando com hoje meu orientador, expliquei para ele o que eu queria fazer e ele falou, tudo bem, você está dentro. Eu falei, como assim tudo bem? Não, pode começar, a gente vai começar seu doutorado. Foi uma hora alegria da minha vida também, fiquei muito feliz, muito feliz. Voltei a estudar, o doutorado, vocês sabem, é puxado, mas é uma coisa que eu gosto muito. Entrei como aluno especial, agora, graças a Deus, nesse início de 2019, já sou aluno regular, já passei a prova, lá passei. Então, minha vida deu um avanço, uma mudada muito grande, muito legal. Então, o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei nesse período, voltar um pouquinho lá na questão das aulas, né? Eu passava para os meus alunos a questão da acadêmica, né? Toda a parte acadêmica, você tem que passar, eu passava, mas também passava para eles a parte técnica, que eu aprendi na minha vida profissional, na minha carreira. Então os alunos tinham duas visões. Isso eu acho que foi muito engrandecedor. Isso é a minha visão, tá? Eu acho que isso aí engrandece muito. Você vê, isso aí funciona mesmo na prática. Teoria é uma coisa, e a prática é assim também? Então algumas coisas sim, outras não. Bom, passado esse tempo, se eu fizer uma reflexão, né? Estou fazendo aqui com vocês, o que eu descobri? Descobri que eu gosto de ensinar, isso me faz bem para mim. E por que faz bem ensinar? Né? Por que isso? Por quê? Eu tenho agora a resposta. Porque eu ajudo a transformar as pessoas. Não sou eu que transformo. As pessoas se transformam, mas eu sou um agente de mudança. Eu ajudo. E isso me deixa muito feliz. Tá? Mas, de novo, né? Sempre tem um mas. Pense por um minuto aí, você dá aula para alguém que não está a fim de aprender. Além do mais, além dele não estar a fim de aprender, ele começa a contaminar os colegas. E esses colegas também começam a se desinteressar pela aula. Nossa, todo professor, já conversei com vários, passam por isso. Tá?
Isso é ruim para o professor, porque o professor começa a se questionar, será que a minha aula está boa, o que está acontecendo? Ele chama o problema para ele, o problema não é dele. Quem não está afim de aprender, não vai aprender, não adianta. Você deve mudar o estilo seu a todo momento. Buscar novas formas de trazer o aluno para o seu lado. Mas se ele não quiser, meu amigo, não tem jeito. Então, o que aconteceu? Da minha parte, a parte professor, dos professores, é ruim. Da parte dos alunos que querem aprender, é ruim também. Porque existe lá, eu vou chamar de ruído. Né? Vamos chamar de ruído para não ser deselegante aqui. Esses ruídos que atrapalham a aula levam o curso para baixo. E você fica cansado da aula. Lembra da energia? É uma energia baixa, uma energia ruim. Então foi pensando nisso que eu vim para o mundo digital. Olha que fantástico que eu aprendi. Eu aprendi o seguinte, ó. Eu posso ensinar quem está afim de aprender. Só quem está afim de aprender no mundo digital, né? Porque o digital é assim, você entra, gostou fica, não gostou sai, e está tudo bem, não tem problema nenhum. É ótimo que isso aconteça. Por quê? Só ficam as pessoas que estão interessadas no seu conteúdo. O meu conteúdo vocês vão encontrar muitos pela internet, né? Sem cursos, mas e tem lugar para todo mundo, está tudo bem. Se você veio e não gostou do meu jeito, vai procurar um outro que ensine de outra forma. O importante é aprender, tá ok? Então, veja do meu lado agora, como professor, sei lá como que eu vou chamar isso. Eu vejo que é a mesma coisa de eu pegar uma sala bem grande, encher de alunos que estão a fim de aprender, e eu comprometido em ensinar. Olha que legal, é o que todo professor quer, deseja. Então, por isso eu vim para o lado digital. Vou atuar aqui como digital e, como eu sou professor, aqui no mundo digital não quero ter rótulos, tá? Considere só como amigo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o meu conhecimento, tá? O que eu aprendi da vida, da minha carreira profissional, vou passar para você. Você absorve o que você quer, a gente comenta e faz a troca. Sempre vai ter troca. Sempre. Mesmo estando digitalmente, vai haver trocas. Trocas sempre tem. E eu quero ser o quê? Aquele seu amigo. Tá? Então, meu amigo, estou com um problema aqui, você pode me ajudar? Se eu souber responder, eu vou te ajudar. É isso que eu quero ser aqui só. Né? E, para a gente ir finalizando, no início do vídeo, eu falei da construção ou reconstrução, né? Tem uma obra de arte que é muito interessante, é uma rocha, né? E tem um homem na rocha se esculpindo. Então, ele vai se esculpindo o tempo todo e no ele se esculpir, ele vai se formando. Então, isso é uma alegoria muito interessante para a gente, né? Porque essa é a vida, é a nossa vida, né? A gente vai se esculpindo, se construindo o tempo todo. Não dá para ficar parado. Então, você vai adquirir conhecimento, parabéns. Né? Você está se construindo, se reconstruindo o tempo todo. E o que eu percebi quando fui pegar as datas para conversar com você aqui? Eu percebi que sempre que eu me reconstruí, eu me construí, foi logo após uma resposta da vida. A vida te chacoalha, seja por uma perda de emprego, seja por uma responsabilidade a mais que você tem, que te tira da zona de conforto. Essa questão de tirar da zona de conforto, de repente você tem uma indisposição, uma depressão, uma indisposição, você fica muito ruim com você mesmo. Esse é um sinal da vida, não fique bravo, fique feliz. A vida está te ensinando, olha, se mexe, se reconstrua. E você vai reconstruindo. Então, o que eu vi lá? Que as datas de maior
perturbação, conturbação na minha vida, logo após eu me reconstruí. Tá? Então isso eu queria deixar para você aí essas palavras, tá? Serviram para mim, é minha história, pode não ser a sua. Siga só o que for bom para você, tá ok? Então eu queria agradecer aí esses momentos e que vocês fiquem com Deus e até uma próxima vez. Muito obrigado.